Mais um curso Mediunidade, hoje com o tema Aura e Irradiação. Nós já devemos ter ouvido falar sobre aura. Irradiação nós falamos, foi na primeira aula. Nós fizemos inclusive um exercício ao final da aula. Fizemos o exercício de vibrar, lembram? Por situações, pessoas. A todo momento nós pensamos e sentimos. E isso tem uma consequência. Então é natural que assim como nós emanamos e enviamos energias, é natural que nós absorvamos. Aí eu trouxe o exemplo do passe, que é uma maneira de irradiar energia. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a aura. Então, como a gente sempre está pensando e sentindo, nós vamos influir no perispírito. O perispírito nós sabemos que é energia material e energia espiritual. E o perispírito, ele é moldável. Ele muda a forma. Sendo um corpo espiritual, ele muda conforme o pensamento do espírito. Então, conforme a gente pensa e sente, o perispírito vai responder e vai assumir, inclusive, características próprias. Como está sempre emanando esses fluidos, essas energias o envolvem e o acompanham em todos os seus movimentos. Resumindo, a aura nada mais é que o quê? O resultado do que nós pensamos e sentimos. Nós emanamos energia. Nós somos energia. Por isso que há vários estudos que dizem que quando a pessoa pensa de uma forma pessimista, as coisas tendem realmente a dar errado e a pessoa tende até a ficar com mal-estar. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento dela está influindo no que ela está emanando. Então, essa repetição, essas energias que eu estou emanando, cria-se um campo energético ao meu redor, que aonde eu vou me acompanha. Então, a isso nós chamamos de aura. Allan Kardec não chamava de aura. Allan Kardec denominava como atmosfera individual. Sim, este campo energético que depende do que nós pensamos e sentimos. André Luiz deu outro nome, túnica de forças eletromagnéticas ou hálito mental. No desencarnado, como é que funciona essa questão da aura? Ela vai ser resultado do quê? Somente do que o perispírito vai emanar. Porque o desencarnado está sem o corpo. Então é só do perispírito. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Olha lá. Por isso que tem algumas pessoas que perguntam assim: por que tem espíritos que quando vêm na reunião, eles ainda dizem, eu estou com sede, eu estou com frio, eu estou com fome, eu estou machucado. Dessas vezes ele não tem mais corpo, é o corpo que tende a ter isso. Mas o perispírito, ele é espiritual e é o que nos liga ao corpo. Então ele tende a apresentar algumas características que guardou do corpo e até as sensações. Lá no Livro dos Espíritos tem também um capítulo só sobre as sensações dos espíritos depois do desencarne. Então, a aura do desencarnado, ela vai ser resultado do que ele pensa e sente, mas é do perispírito. E no encarnado? Nós sabemos que o nosso perispírito, ele não fica preso ao corpo. Há momentos em que ele sai. E também não fica assim, a gente tem aquela ideia que está aqui dentro, fechado. Não. Nós estamos emanando energia, é o nosso corpo espiritual. Então ele irradia ao seu redor. Só que diferente do desencarnado, ele não só vai emanar energias do perispírito,
mas também do corpo. Aí a aura já vai ser resultado do que pensamos e sentimos e também até as células do corpo. Por isso que a gente vai ver mais para frente que dependendo da pessoa que está enferma, doente, a aura perde nitidez, porque é resultado das energias do corpo também, tá? Trouxe aquela imagem ali só para a gente, às vezes, a pessoa está lá, no centro espírita, mas o pensamento, às vezes, é revolta, ou às vezes é preocupação com alguma coisa e tal. Olha lá, aí tem pessoas que dizem assim, aí eu fui em tal lugar e me senti ruim, aí eu fui em tal centro espírita e me senti ruim, não vou mais lá, fiquei mais pesado ainda. Não. Nós somos resultado do que nós pensamos. Por isso que tem pessoas que às vezes vêm no passe e a pessoa pode ali estar desejosa de mandar energias boas, mas tem pessoas que não absorvem. Não absorvem. É igual um vaso rachado, sabe? Por isso que tem aquela preparação evangélica antes, para que a pessoa compreenda como funcionam as coisas, entenda o seu papel aqui no mundo, para que realmente não ache que o passe é um milagre, é a solução dos problemas. Não, a solução dos problemas está no bom proceder. O passe é só um recurso que nos ajuda a quê? A estarmos bem, a nos sentirmos melhores, enfim. Mas adianta nós termos esse recurso e não cuidarmos, gastarmos de uma maneira equivocada? Dr. Walter Kuhner, ele disse, através de algumas pesquisas, que os cadáveres não apresentam a aura. O espírito, aonde o espírito vai, é o resultado da aura, não é? Ou até pessoas em hipnose. O Carlos deu exemplo do desdobramento. Nós saímos do corpo e vamos. Onde nós estivermos pensando e sentindo, vamos estar emanando. E a aura perde a nitidez em pessoas enfermas ou desmaiadas. É natural. Enfermas, porque realmente, como ela também é resultado do corpo, da energia do corpo, se o corpo não está bem, a pessoa não está emanando grande quantidade. E se está, é aquela energia, vamos dizer assim, perniciosa, ruim, né? Com dificuldade. Ou desmaiada, porque daí desmaiada ela sai do corpo, não é? E se tem como fazer um exame da aura, nós sabemos então que a aura é um campo biológico bem estruturado, um sistema ordenado. Então ali, o tom dela, a tonalidade, a forma, a luminosidade e até as sensações, olha só, vai guardar relação com o quê? Vai depender do quê? Da situação física ou espiritual de quem a produz. Então é variado. Por isso que eu gosto de dizer assim, a gente não pode taxar. Por exemplo, se eu consigo enxergar a aura, e eu estou observando a Elaine, vamos dizer que a Elaine, eu vejo, mas a Elaine está com uma aura escura, uma aura pesada. Não, tomemos cuidado, porque a cor e a tonalidade vai depender de cada um, né? Nós não podemos circunscrever assim, taxar assim, senão daqui a pouco a gente cria um grande equívoco aí. Depois mais à frente eu vou explicar sobre isso. Anímico, nós vamos ter uma aula só de animismo. Nós temos como espírito, ou melhor, encarnado como alma, nós temos faculdades que são da própria alma, não precisa de espírito ali influenciando para agir. Então, eu não sei se eu dei alguns exemplos na aula passada, nas aulas anteriores. Por exemplo, clarividência. Clarividência, o que ela é? Por exemplo, eu estou aqui e aí eu digo assim, tem alguém lá no banheiro agora e está mexendo na torneira assim. Aí vocês dizem assim, não, mas é só nós que estamos aqui, não tem como, a gente não viu. Aí um vai lá e realmente tem alguém lá. Clarividência é isso, é eu ver a distância através de corpos opacos. Não tem limite, não me limita, por quê? Porque eu enxergo com o espírito, né? O espírito enxerga a distância, então não tem esse problema. Este é a clarividência. E é eu Rodolfo, que eu estou enxergando, não é nenhum espírito que está aqui dizendo, tem um homem lá, não, eu. E esse enxergar depende do quê? Do transcender do perispírito. Ele tem que se afastar um pouco do corpo para retomar as faculdades de alma e conseguir enxergar a distância.
Então, através da clarividência, eu consigo enxergar a aura. Ou por vidência. E na vidência é diferente. Um espírito já vai estar atuando no médium, para que ele consiga enxergar. Mas para resumir, tem os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos, que a gente vai ver mais para frente. É preciso lembrar, porém, que nossa observação da aura pode retratar um estado momentâneo, foi isso que eu falei. A aura não é resultado do pensamento e do sentimento? Aí o que acontecia nos centros espíritas antigamente, em alguns? Às vezes havia um clarividente ali bom, e que quando iam fazer a seleção da pessoa, o sensitivo se concentrava e ficava observando, e conseguia enxergar a aura da pessoa. Só que qual que era o erro? Quando a pessoa via aquela aura escura, dizia, não, pessoa não dá para trabalhar no centro espírita não, porque a pessoa tem uma aura escura, não vai ajudar. Só que se a aura é resultado do que penso, do que eu sinto, às vezes o que eu estou pensando e sentindo naquele momento não é bom, mas não vai me identificar como pessoa. Todos nós temos dias difíceis, dias de turbulências, e nem todo dia nós vamos estar bem. Então nossa aura também não vai estar numa coloração bonita, não. Mas não significa que eu taxe a pessoa só pela cor da aura. Por isso que eu digo que tem que ter muito cuidado. Tá? Então, quem fizer essa análise tem que acompanhar a pessoa já há alguns dias. A pessoa vindo, a pessoa vai analisando. Né? É um estado momentâneo. Olha só, porque as irradiações, as energias da aura, elas vão mudar de aspecto, elas variam muito, aspecto, cor, amplitude. E por quê? Os graus evolutivos. Todos nós aqui, estamos em graus evolutivos, uns um pouco a mais, outros um pouco menos, varia bastante. Também dos estados anormais, principalmente aqui, na questão do transe, quando o médium se concentra e começa a se afastar o perispírito do corpo, tende a aura aumentar, porque há um fluxo energético maior. Por exemplo, Chico Xavier, e uns inclusive afirmaram que a aura do Chico dava até 20 metros. Por isso que tinha pessoas que às vezes estavam lá na fila, lá fora, e pensava, até eu gosto muito dessa história, tinha um homem que estava na fila, e aquela gente, aquele sol, e ele disse assim, meu Deus, será que vale a pena ficar aqui? Só para chegar lá, para o Chico falar alguma coisa. E começou a ficar irritado, né? E aí ele disse assim, ele olhou assim de longe, e o Chico sentado lá na frente, e disse, também o Chico está igual um sapo de gordo. Porque foi na época que o Chico era mais novo, gordinho, o Chico foi gordinho. E pensou, isso que ele só pensou. E aí quando ele chegou lá, ele disse, ô Chico, meu amigo, como você está? Estou aqui igual um sapo gordo, mas estou levando a vida. Mas é para vocês verem, o Chico tinha, a aura dele se irradiava bem mais, né? Então varia de pessoa para pessoa a distância, né? E a questão patológica, a questão das doenças, também ela vai variar. Se a pessoa estiver enferma, também a aura vai variar de cor, tonalidade, aspecto. Ou até condições emocionais, percepção, doação magnética. Então são várias coisas que podem influir na aura. Por isso não taxar. Certo? Pode passar para nós? E aí tem algumas pesquisas que foram descobrindo que pode medir a aura das pessoas, né, do encarnado. Então existe um processo chamado quiliangrafia. O casal Kilian, lá na Rússia. Eles descobriram esse processo, mas ainda está em fase de pesquisa. Tá? Então aqui no caso, a mão da pessoa, né? Eles conseguiram captar. Pode passar para nós? Mas é interessante a gente não confundir com o efeito corona, porque as pessoas, quando foram fazer esse processo da quiliangrafia, eles pegaram uma moeda e colocaram a moeda lá e notaram que na moeda havia luminosidade. E aí pensaram, não, a moeda tem alma. Não, é o efeito corona. Que o que significa? Até os marinheiros
Eles chamam também de fogo de Santelmo. Porque os marinheiros eram devotos de Santo Elmo. E o que acontecia? Quando eles estavam no mar, quando eles olhavam para o mastro, principalmente quando estava perto de chover, o mastro em contato com as nuvens ficava luminoso. Por quê? Porque quando as moléculas ou o átomo perde ou ganha elétron, aí vem os íons, a energia, aí tendia a ficar iluminado. E aí eles remetiam, claro, ao santo, né? Aí chamavam assim. Mas nós vamos ver que é uma reação do ar com o condutor, no caso com o objeto. Que aí não tem nada a ver de alma, não. É só uma reação, tá? Uma reação química, certo? Cada pessoa está sempre irradiando o que realmente é e impregnando com seu fluido particular as coisas, o ambiente e influindo sobre quem lhe aceite a tonalidade energética. Nós vamos ter uma aula também chamada psicometria. Isso. Nós, como influímos sobre objetos, coisas e pessoas, os objetos ficam imantados, não é? Com energias. Então, o psicômetra, ele pega o objeto e sente o quanto daquela energia. E ali ele vê. Eu vejo uma pessoa assim, 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 tal. E diz. Até sensações. Quem gosta desse assunto, procura o livro Psicometria, do Ernesto Bozano. Então, ainda sobre as auras. As diferentes auras se encontram, cruzam-se, misturam-se, sem, contudo, se confundirem. E pelas qualidades particulares dos seus fluidos, se harmonizam, isso, ou se repelem. Então é a questão ali, da simpatia e antipatia. Por isso que acontece, às vezes a gente nem conhece a pessoa, fica um tempo ali conversando com ela, a pessoa ou se sente, nossa, como a tarde passou, eu conversei com aquela pessoa, foi maravilhoso, me senti alegre e tal. As duas se conectaram. Agora, quando não fechou, não fecha no santo, né? Mas é essa questão da aura, elas se repelem. Né? Certos espíritos são atraídos e imantados pela aura do encarnado. Sim, não é questão de sintonia. O que eu penso, o que eu sinto, se o espírito pensa e sente da mesma forma, nos conectamos. E a percepção fluídica. Então, quando a gente entra em contato com a aura de alguém, e se a pessoa realmente ela é bem sensível, né? Ela pode perceber se os fluidos são bons ou maus. E, inclusive, dependendo do grau de expansão do perispírito, pode saber se a intenção da pessoa é boa ou má. Só que isso aqui eu gosto de reforçar o quê? Tem pessoas que amam, inclusive eu conversei com uma pessoa, acho que mês passado, e ela disse assim, porque eu sinto as coisas. E aí ela disse assim, eu sei quando a pessoa está mentindo e quando a pessoa está falando a verdade. Mas assim, está achando? Eu sei. Mas só que eu percebi que ela falou assim, uma pessoa que estava do lado dela. Ela queria dar uma indireta para que a pessoa, né? Então ela conversando comigo, ela disse, porque eu sei quando está mentindo e quando está... Então as pessoas têm isso. Não vamos confundir com primeira impressão. Não tem nada a ver. Todos nós, quando vemos uma pessoa, nós temos uma impressão dela. Agora, não significa que a pessoa seja aquilo que a gente idealizou, pensou. Porque é através do tempo que a gente vai percebendo. Perceber também o ambiente fluídico local. O sensitivo pode sentir. Olha ali, eu dei o exemplo do centro espírita. A pessoa lá fazendo a palestra e as pessoas lá ouvindo. Mas isso varia. Eu posso chegar no centro espírita e sentir aquela energia. Dependendo do lugar que eu vou sentir a energia do lugar, né? E a energia do lugar é resultante do quê? De quem está ali, de quem está pensando, né? Que está emanando. Por isso que eu digo que a casa espírita, gente, ela está além de quatro paredes. A casa espírita é esse pensar e esse sentir nosso aqui, No médium em transe, foi aquilo que eu falei, quando o médium se concentra e começa a desdobrar, essa percepção ocorre em maior grau.
porque ela se aumenta a saída do corpo, né? O perispírito se afasta mais. Então suas faculdades espirituais estão mais livres e ele está em maior vibração. Por isso que eu digo, antes do médium receber o espírito, ele já vai sentir a energia, a aura do espírito. Já se sente. Quando nós fizermos as aulas práticas mais para frente, vocês vão notar que muda de espírito para espírito. E como distinguir os fluidos? É só com a prática, só com o tempo. Tá? Os bons fluidos vão ser leves, agradáveis, suaves, calmos e vão dar uma sensação realmente de bem-estar, tranquilidade. Muitos até uma euforia espiritual, uma alegria, um êxtase. E os maus, os fluidos maus? Esses já são pesados, já causa mal-estar, é desagradável. Uns até violência, dependendo do espírito, assim, a gente sente, e eles passam mesmo, às vezes uma sensação de medo, de raiva, ou tristeza, ou angústia, o médium vai sentir, né? Mal-estar geral, ansiedade, desassossego, nervosismo, cabeça pesada, pálpebras chumbadas, a pessoa vai sentir muito peso nos olhos, bocejos frequentes e arrepios. Essa questão do bocejo é interessante a gente acrescentar. Eu li uma vez que o bocejo ele seria uma resposta da aura querendo se adaptar ao lugar ou à pessoa. Então tem pessoas que chegam de repente no centro espírita e começam a bocejar. E boceja. É a aura querendo se adaptar àquela energia ali. Né? Mas agora pode acontecer vice-versa também. A pessoa às vezes está bem e vai num lugar totalmente pesado, energia ruim, desagradável. A aura vai começar a tentar sintonizar com aonde? O ambiente ali. Então pode vir o bocejo, né? Mas não confundir também, gente. Tem que analisar se é cansaço físico, falta de sono, outras coisas, né? Às vezes a pessoa sente mal-estar assim por sua própria desarmonia, sem que espírito algum a esteja perturbando. Foi como eu comentei. Às vezes não tem nada de espírito. É ela está pensando, né? E não digo assim, às vezes pensando coisas más, ruins, perversas, não. Mas às vezes aquele dia não está bem, o dia não foi bom, se estressou com tal situação, discutiu com tal... E ela vem para o centro, né? Como já aconteceu comigo, e é engraçado que justo no dia da reunião sempre tem que acontecer uma coisa. E eu cheguei na quarta ainda, eu cheguei na quarta-feira mal mesmo, mal internamente, assim, né? E aí eu disse para o pessoal, olha, antes de a gente começar a reunião, eu vou pedir para vocês um passe, uma vibração coletiva, porque eu estou me sentindo mal e não quero interferir na reunião. Então o pessoal se reuniu, a moça me deu um passe, me senti melhor. E aí não interferi na reunião. Vocês entendem? Então vai haver dias difíceis, dias ruins, mas é aí que a gente tem que estar ciente do quê? Muitas das coisas somos nós, vamos estar emanando. E a aura vai estar ali, né? Conforme eu penso e sinto, é a aura emanando, certo? Assimilação fluídica. Bom, sei perceber as energias, se são boas ou más. Não basta. Se são boas, eu tenho que aprender o quê? A absorver. E se são más, afastá-las, rechaçá-las. Né? Para absorver, vibramos na mesma faixa. Por isso tem pessoas lá dentro que às vezes não recebem o passe, não adianta, como o Carlos falou, e nós sentimos, por mim, eu sinto quando a pessoa não está receptiva ao passe, a gente sente aqui nas mãos, e por quê? A pessoa está pensando em outra coisa, está sintonizada com outra coisa, então a energia não vai bater, é uma lei divina, lei da afinidade. Mas e se as energias são ruins? Firmar o pensamento no bem e irradiar bons fluidos. Aí tem pessoas que dizem, mas é difícil, Rodolfo, porque quando eu estou orando, estou pensando em coisas boas, já vem uma coisa ruim. É questão de hábito. Se veio aquele pensamento ruim, pede ao seu anjo da guarda, você envie para que repila
aquela energia negativa. Certo? Pode passar para nós, fazendo um favor? Alguma observação? Ah, Rodolfo, mas e se for na reunião mediúnica? Aí é diferente. Principalmente se a reunião for destinada a espíritos sofredores. Aí, como o médium vai ser intermediário do espírito, se o espírito vem suicida, é natural que o médium vá sentir energias desagradáveis. Então, naquele momento, o médium não vai rechaçar, não vai afastar. Ele vai permitir, né? Naquela sintonia, e vai procurando, vai dialogando já com o espírito. Mas por que você está se sentindo assim? Eu vou te ajudar mentalmente. E aos poucos você vai sintonizando com o espírito e o espírito consegue falar por você. É igual assim, lá na casa espírita, às vezes eles têm assim, eu estou sentindo isso. Mas acho que é da minha cabeça. Daí eu digo assim, mas fale o que você está sentindo. Eu estou sentindo dor de estômago. Aí eu vou assim, tem dor de estômago? Vamos descobrir por que essa dor? Daí começa a vir. Porque naquela dor de estômago já é o espírito. Ou pelo menos é a sintonia da aura, uma aura com a outra. E aí se o médium não colocar para fora, não falar, não tem como o diálogo acontecer. Então aos pouquinhos ele vai já colocando, né? Então nesse caso da reunião mediúnica não vamos repelir o espírito, né? Manter o equilíbrio próprio e envolver o comunicante em vibração fraterna, mas firme. Lembrando que nós somos um telefone intermediário. E a partir do momento que o espírito não está em condições ou ele quer aprontar, vamos dizer assim, quer prejudicar a reunião, cortamos a comunicação. Irradiação à distância, isso nós já fizemos na primeira aula, né? Então nós podemos enviar energia para lugares e pessoas. Pode passar para nós, fazendo um favor? E as condições de quem vai irradiar. E ali começa com uma frase importante. Só pode dar coisa boa quem tem? Isso mesmo. Os bons sentimentos, os bons pensamentos, os bons atos. Aos poucos eles vão plasmando na aura, né, aquela tonalidade vibratória. As energias agradáveis, as energias boas, e que o próprio sensitivo vai poder trabalhar em favor dele e de outras pessoas. Mas é tudo devido ao quê? Bons pensamentos, bons sentimentos e bons atos. Essa é a resposta desta aura edificada, iluminada. As condições básicas para se realizar uma boa irradiação são as mesmas para os passistas. O cuidado na alimentação, abster-se dos vícios, evitar conversação de baixo palavreado de imagens pouco dignas. Tem pessoas que no dia da reunião ela tem que ir lá cobrar com a pessoa, naquele dia ela tem que ir lá brigar com fulano, naquele dia ela tem que falar o que ela quer. Por quê? Por que justo naquele dia a gente tem que fazer tudo que não vai fazer bem? Então evitar, dominar os sentimentos passionais, instintivos. Claro, são situações na vida da gente que acontecem e que até fogem do controle nosso. Porque as pessoas vêm, nós estamos lidando com pessoas durante o dia a dia. Quem garante que não vai chegar uma pessoa ali e nos atentar, Enfim, pode acontecer. Mas sempre se lembre, olha, hoje eu tenho reunião, eu preciso realmente estar ciente, Amanhã eu resolvo isso. Amanhã, se puder, eu resolvo isso. Procurar ter comportamento cristão. Assim, disporá de elementos fluídicos de boa qualidade para transmitir aos necessitados. Técnicas a ser seguida. Então, quem for fazer a irradiação deve concentrar-se e orar. Para ficar em condições de agir e obter assistência espiritual superior. Focalizar com o pensamento o objeto de sua irradiação ou pessoa ou coletivo. Foi aquele dia que nós fizemos, Então, eu quero vibrar com fulano de tal, que Deus o abençoe, que os meus espíritos o visitem. Se há algo que o incomoda, que afastem, dentro do merecimento dele. Se ele está confuso, que alguém o esclareça. Olha só, isso é vibrar. E algo que é muito importante, se não tiver, não funciona. Vontade.
Foi aquilo que eu expliquei. É preciso que todos estejam pensando naquele objetivo e naquele fim. Tá? Então, se nós vamos vibrar pelas crianças abandonadas, todos têm que estar pensando nas crianças abandonadas. Não é hora de cada um estar pensando em si. Vibração coletiva. E é o resultado da irradiação. Jesus disse: peça e vos será dado. Bata e a porta vai ser aberta. Será que tudo que pedimos para Deus é bom para nós? Assim mesmo, as vibrações que nós fazemos. E por quê? Olha só, embora cada um de nós movimente uma certa quantidade de energia, ou de forças magnéticas, ou de forças mentais, espirituais, né, que nós podemos dispor e até doar, independente, mesmo que essas forças possam ser juntadas, né, elas também estão submetidas à lei das proporções e seus efeitos têm limites naturais. É aquilo que nós conversamos. Às vezes certa questão não tem merecimento, às vezes certa pessoa não tem merecimento, às vezes não é momento, mas as irradiações feitas com amor e boa vontade sempre são benéficas. Sua maior ou menor assimilação agora, para quem eu estou mandando, se vai assimilar ou não vai depender de quem? Da pessoa. É aquilo que o Carlos falou, né? A pessoa também tem que estar naquela mesma vibração, né? Numa vibração geral, vamos dizer que nós estamos aqui vibrando pela paz no mundo, que é uma vibração nobre, de grande objetivo, né? Aí os bons espíritos vão pegar daquela energia e vão distribuir aonde é mais necessário. Então agradeço, né, a todos vocês a paciência de nos ouvir e pedimos que continuem nesse estudo abençoado que às vezes se torna um pouco enfadonho, mas é importantíssimo. Então que Deus abençoe a todos.